noite, meus irmãos, minhas irmãs e meu amigo. Chamo a sua atenção mais um dia, para mais um momento da Palavra do Senhor. Hoje, dia 5 de abril de 2020, mais um sermão da Palavra do Senhor. Quero agradecer a sua vida por esse momento, por estarmos juntos aqui gravando esse vídeo, você aí vendo e ouvindo as Sagradas Escrituras. Gostaria de agradecer também ao bom Deus por estarmos juntos, mesmo distantes. A graça dele tem nos abençoado profundamente. Gostaria de orar por você agradecendo. Deus, muito obrigado por esse dia, por mais uma vez contemplarmos a beleza, Senhor, do dia, da tarde e da noite. Reconhecemos que tudo que nós temos vem das tuas mãos, por isso tu és um Deus soberano, um Deus que está no controle, e pedimos que nesse momento que vamos meditar na tua palavra, que ela possa falar o coração desta família, deste homem, mulher, filhos, e que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no profeta Isaías, capítulo 5. Capítulo 5, nós iremos discorrer aqui o capítulo 5 de Isaías, e eu gostaria nesse primeiro momento chamar a sua atenção no versículo 2. Ele diz assim: Sachou, a limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 5 de Isaías, e nós vamos aqui discorrer alguns textos. Eu quero chamar a sua atenção nesse exato momento também, para você fazer uma análise do contexto que nós estamos vivendo. Alguns meses atrás, nós passamos por um momento de mudança, um ano novo. Estamos aí no ano novo, pensando como que seria a nossa realidade para 2020. Alguns fizeram sonhos, projetos e esperaram que de fato o ano 2020 fosse algo maravilhoso. Mas agora estamos diante de um desafio que nós não sabemos a proporção dele. E como que será o restante de 2020? Como que vamos vivenciar o restante de 2020? Quando se fala de economia, nós vimos anteriormente, passando de 2019 para 2020, na entrada de 2020, a economia nacional sendo apresentada números, estatísticas, crescimento do PIB, as metas de inflação. No meio de toda essa comparação, alguns especialistas mais otimistas e outros mais pessimistas. Mas também no que tange a nossa vida pessoal, também nós intensificamos também as nossas decisões que você tomou no ano 2019 para 2020, começou 2020, essas decisões agora podem também ser mudadas. E ainda assim estamos vivendo num mundo pragmático, onde os meios justificam os fins. Então, os fins justificam os meios. Esse processo que nós estamos vivendo é um processo agora delicado. E, enfim, é uma boa época, nesse exato momento, para começarmos a pensar em mudança. Esse é o exato momento para pensarmos em mudanças, pensarmos em desafios. Tempo de mudanças são importantes na vida do ser humano. Então, nada acontece por acaso. Diz a Bíblia em Eclesiastes que há tempo para tudo, há um propósito para tudo. Então, tempo e propósito se faz hoje para que possamos pensar em mudanças, em desafios, tá? E aí vamos enfrentando esses problemas também que tangem a nossa vida emocional. Algumas pessoas são influenciadas pela perspectiva da vida, e isso interfere na vida emocional dela, gerando uma série de coisas que vão desestruturar essa pessoa. Então, hoje estamos no tempo de mudança, tempo de transição. São tempos hoje de ansiedade, de apreensão, de medo, de incerteza, de uma série de coisas que tem levado as pessoas a não se sentirem bem. Mas a pergunta é: quais foram as marcas de 2020 até agora?
E quais estão sendo as marcas agora? E quais serão as marcas daqui para frente? Conquistas, decepções, frustrações, esperança. É tempo de mudança. E esse tempo de mudança é permeado por inquietações. Nós, seres humanos, somos pessoas que se inquietam diante de algumas circunstâncias. Inquietações, contudo, não há nenhuma dúvida de que podemos ter a esperança de que o Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo. Deus está no controle, tudo isso vai determinar como que vamos viver o restante de 2020. Ou se nós vamos ficar inquietos, apreensivos, com medo, no meio do caos, ou vamos crer no Deus que controla e que está acima de todas as coisas. Então, nesses dias de mudança, transformação, novas fases, novas etapas, é extremamente confortante olhar para a história do povo de Deus, olhar para a história da Bíblia e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Esse texto de Isaías capítulo 5 diz isso. Deixa eu te apresentar um pouquinho o contexto de Isaías. Judá foi cativo por 70 anos na Babilônia. E o povo do norte caiu em 722 pelo terrível poder da Assíria. Então Israel, povo do norte, nunca mais se estabeleceram. Deus havia dito que Israel o reino do norte não ia se estabelecer. Eles seriam exilados, seriam destruídos, e Samaria seria repovoada por outros povos, e aí seriam miscigenados na sua cultura e destruiria a identidade desse reino. Mas mais por volta de 587, Jerusalém cai. Em Judá, o povo do sul, ao qual Isaías está proferindo, é levado ao cativeiro na região da Mesopotâmia ou Babilônia. Então, por volta de 70 anos, o povo permaneceu cativo na Babilônia. Contudo, uma nova fase se desenvolvia na história do povo de Deus. Ele não desistiu do seu povo. Deus disse que o remanescente fiel seria guardado. Então, Deus diz no seu texto sagrado de Isaías capítulo 5, que Deus guardou, que Deus guarda, e Ele vai susterá o seu povo até o final. Então, o que acontece na narrativa de Isaías é que há dois obstáculos. Um é o externo, que as nações Babilônia e Assíria seriam objetos do julgamento de Deus sobre o povo de Deus, levaria cativos e eles seriam destruídos. E o outro obstáculo é o coração interno, o coração de Israel, o obstáculo interno, o coração de Israel, porque muitos haviam desobedecido a palavra do Santo de Israel e não queriam vivenciá-la da forma que ele queria. Então, eles não viviam bem. A história aqui do texto diz que eles não estavam vivendo bem. Mas se você dá uma olhadinha no capítulo 4, 2 a 6, já caindo para o 5, você vê que Isaías fala sobre o renovo do Senhor. Isaías vai mensurar sobre o dia do Senhor. E muito interessante você observar que o dia do Senhor em Isaías, também naquele dia, ele está se referindo também, o povo será um povo santo, uma terra bela, uma terra gloriosa. Ele está dizendo de fato que o rebento, o Messias haveria de remir, de trazer uma nova história, um novo povo, uma nova vida, e que esse grande dia seria o dia que o povo pudesse reconhecer o seu Senhor, o seu Salvador, como o predileto da sua vida. Então, aí chegando no capítulo 5, você já vai olhar comigo, capítulo 5, os versos de 1 a 7, Isaías, então, ele vai expressar aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Então, Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7, Isaías ele começa a fazer aqui um cântico. Se você observar que ele começa agora, cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Deus é colocado como amado e a vinha é colocado como Israel. Então, Deus e Israel, uma história. Isaías, ele começa a cantar, ele poderia ter usado uma parábola, poderia ter usado um sermão, mas agora, quem sabe, depois de tantas mensagens que Israel ouvira, que
que o povo de Deus ouviu e agora não dera mais atenção. Isaías então começa a cantar, ele começa a expressar a maravilhosa canção para que pudesse expressar a lei do Senhor que é santa, a lei do Senhor que é maravilhosa e que o seu povo havia quebrado. Então, o texto diz que o Senhor fez tudo para que o seu povo voltasse. A Bíblia diz que o Senhor fez tudo para que o povo se arrependesse e ele não trazesse juízo sobre o seu povo. Vejam comigo, do versículo de 1, versículos de 1 a 7. Agora cantarei o meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou de pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai os persas entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Veja que no versículo 4 diz: que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? Deus fez o possível para que o povo pudesse se arrepender, ele enxergasse o seu pecado. Versículo 5: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Então o povo, a vinha do Senhor, que é uma vinha amada, Deus fez todo o possível para que ela pudesse se arrepender e enxergar o seu pecado, mas eles não fizeram, eles não reconheceram o pecado deles, eles não se arrependeram. Então no versículo 5, ele diz ao profeta o que ele vai fazer com essa vinha. Aí no versículo 5 ele continua, ele diz: a vinha sirva de pasto, a minha vinha vai servir de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Olha para você ver. Torná-la-ei em deserto, haverá deserto, não haverá muro, será pisada, não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinhos, abrolhos, as nuvens não darei ordem para que derrame chuva. Essa vinha, ela vai morrer, ela vai chegar ao seu estado deplorável. E o versículo 7 ele coloca: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele desejou que exercessem juízo. Eis aí, quebrantamento da lei, justiça, e eis aí os ais e os clamores. Veja que Deus, nos versículos de 1 a 7, está mostrando a Isaías que a vinha deveria produzir uvas boas, mas produziu uvas bravas, uvas más. Por que ela produziu, a nação de Israel produziu uvas más em vez de uvas boas? É isso que Isaías vai tratar no capítulo 5. Ele vai denunciar, ele vai expor aqui o pecado. Então, no capítulo 1, do capítulo ao 6, o profeta vai descrever o pecado tanto em Jerusalém como em Judá, expondo esse pecado perante Deus. Então Deus agora, no capítulo 5, através do profeta Isaías, vai expor o pecado deste povo, e este pecado os levaram a produzir uvas bravas, uvas más, em vez de uvas boas, para que pudesse ser comida. E é isso que eu gostaria de falar com você. Esse cântico de Isaías, vamos falar sobre os ais, sobre o povo de Deus. Então, nesses 6 ais seguintes, Isaías citou pecados que trouxeram julgamento sobre a terra. É o que eu gostaria que você olhasse comigo. O primeiro pecado que levou Israel a ter o julgamento, a não produzir uvas boas, e que Deus trouxe julgamento sobre eles, está no versículos 8 a 10, que é a cobiça. Diz assim claramente no versículos de 8 a 10: ai dos que juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficaram desertas, até as grandes e belas sem moradores. Veja, as casas
serão grandes, aqui as casas grandes não terão moradores. Versículo 10. E deseiras de vinha não darão mais do que um barco, e um homem cheio de semente não dará mais do que uma efa. Aqui o profeta denuncia o primeiro pecado, que é a cobiça. E a Bíblia sempre retrata que a cobiça é algo perdido para nós. A cobiça nos leva à perdição. A cobiça nos leva a fazer coisas horríveis. E aqui o texto é bem claro dizer que eles estavam desobedecendo. Eles desobedeceram a lei do Senhor. Lá em Levíticos capítulo 25, versos 25, 23 e 38, você vai encontrar, 28, você vai encontrar Deus falando que a terra deveria ser poupada. Aqueles que tinham terra, quando houvesse o jubileu, o ano do jubileu, eles deveriam retornar à sua terra. Mas ao longo da caminhada, os poderosos, os mais ricos, começaram a tornar os mais pobres, e os ricos defraudavam os pobres, apoderavam-se da terra, não devolviam a terra, e aí eles começaram a construir grandes casas. Por exemplo, colocando a linguagem de hoje, eles tinham ali, quem sabe, grandes mansões. A terra que eles tinham não era uma chácara de 1000 metros quadrados. Eles começaram a se tornar grandes latifundiários. Eles começaram a ter grande posse de terra. E aqui Deus está dizendo: você pode ter essa terra, você pode ter essa terra, mas essa terra não vai produzir o que vocês esperam. Veja bem que 4 hectares de terra renderia apenas 4 litros de vinhos. Em 4 hectares de terra, diz a Bíblia que eles poderiam produzir ali no máximo 24 litros de vinho, e ainda 218 litros de semente renderiam apenas 18 litros de grãos. Aqui está dizendo que a terra não vai produzir, porque o povo estava defraudando, estava cobiçando e tomando pobre. Uma outra coisa que Isaías aqui fala nesse texto é sobre a casa. As grandes casas que eles estavam construindo, as mansões, elas ficariam sozinhas, não haveria moradores nela. Aqui, meu querido irmão, Deus está trazendo um juízo sobre a vida do seu povo, para que ele pudesse se arrepender e reconhecer seu pecado. Não é diferente também de hoje, o mundo em que vivemos. Os grandes, os maiorais, todo sentido, a cobiça no coração. Os que têm e os que não têm. E Deus adverte o seu povo por uma vida de arrependimento. A segunda ocasião que Isaías chama atenção do pecado está nos versículos de 11 a 17, e aqui o profeta Isaías está condenando o pecado da embriaguez. 11 a 17. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não considero os feitos do Senhor. Veja, eles vão bebendo dia e noite, ficando na festa, cantando, mas não considero os feitos do Senhor e nem olham para as obras das suas mãos. Veja o que é o pecado. O povo está aprofundadamente no seu pecado de embriaguez. E isso leva-os a não considerar o feito do Senhor e nem olhar para as obras da sua mão. 13. Porquanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Olha aí. Os seus nobres terão fome. Aqueles que são nobres vão passar fome. E a sua multidão se secará de sede. Olha agora o 14. Por isso a cova aumentou o seu apetite. Abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém. A glória de Jerusalém vai descer para a cova, para a morte. Para lá desce a glória de Jerusalém e o seu tumulto, o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então agora a gente se abate, o homem se avilta, os olhos dos altivos são humilhados. Os nobres vão passar fome, Israel será levado para a cova,
Aqui está dizendo que os sábios, aqueles que se exaltam, serão humilhados, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo. O Deus é santo e santificado em justiça. E aí ele diz a 17: então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Veja que a terra vai ficar de Israel, vai ficar desolada. Deus traz um juízo sobre eles, e um dos pecados agora que ele condena é a embriaguez. No Antigo Testamento não existe nenhuma abstinência total sobre o álcool. Também no Novo Testamento nós não vamos encontrar nenhuma abstinência total sobre o álcool, sobre a vida de você beber. Mas a Bíblia sempre aconselhou e advertiu a você não ser dado ao vinho, não ser dado ao álcool. Essa advertência é repetida. Eu vou citar alguns textos que você pode ler com mais cuidado depois. Provérbios 20, verso 1, verso 23 a 29, verso 31. Você vai ver Abacuque 2,15. Aí você vai ver no Novo Testamento Romanos 13, 13. 1 Coríntios 6, 9. Efésios capítulo 5, verso 18. Então Isaías descreve os alcoólatras aqui tão inveterados que começam a beber logo que acordam. Olha o estado que chegou o povo. Eles acordavam pela manhã e começavam a beber. E iam à tarde bebendo, chegavam à noite bebendo, com festas e festas e festas. E aí, nesses banquetes, com música, com festas, o que não rolava? Palavras, afrontas, brigas e assim por diante. Mas quando o julgamento viesse sobre tais pessoas, diz a Bíblia que os comilões seriam comidos, e os orgulhosos que bebem serão humilhados. Deus está trazendo juízo sobre a nação do povo de Deus, que naquele momento estava sendo dada ao vinho, estava sendo dada à embriaguez, e diz que aqueles comilões que estavam comendo, bebendo em festas, eles seriam comidos. E ainda os orgulhosos seriam humilhados. Também não é o pecado de hoje? Enquanto nós temos também pessoas que estão se embriagando, vivendo um momento tão delicado, onde a esposa, os filhos são massacrados pela bebida, não é diferente também, não é só um contexto mundano, não. Quem sabe também o povo de Deus espalhado pela face dessa terra também não há um pecado de embriaguez. Não só o pecado da cobiça, mas também o pecado da embriaguez. O terceiro pecado que Isaías aponta e que traz o ai do Senhor sobre o povo está no versículo 18 e 19. E ele diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça, e o pecado como um tirante de carro. E dizem: apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste o desafio do Santo de Israel para que o conheçamos. Aqui nós vamos encontrar com o pecado que Isaías está dizendo é a indiferença e a afronta ao Senhor. O povo está afrontando o Senhor, o povo está sendo indiferente. Isaías descreve as pessoas presas aos pecados. As pessoas estão presas aos seus pecados e ainda falam com frequência ao Senhor de suas admoestações. Eles estão atolados no pecado de uma forma horrível e ainda assim eles fazem uma afronta pedindo: aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Olha a afronta, olha a diferença. O nome Santo de Israel é usado 26 vezes em Isaías, mas esses pecadores não tinham respeito algum por esse nome. Esses pecadores não tinham a noção do que eles estavam dizendo. Deixa eu fazer um comparativo. Se você for o capítulo 6, mais um pouquinho à frente, na expressão de Isaías, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ele vê o Senhor,
E diz que quando ele vê o Senhor, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. Esse Deus é um Deus santo, e o povo está afrontando um Deus que é santo e poderoso. Hoje em dia, temos também pessoas escarnecedoras, pessoas que estão ridicularizando a pessoa de Deus. Nós estamos vivendo um mundo que o neopaganismo está afrontando o Deus Todo-Poderoso, se escarnecendo, achando que aqueles que escarnecem, aqueles que vivem uma vida de afronta a Deus, não serão pesados da sua ira e da sua justiça. Diz a Bíblia que não escaparão. Ai daqueles que zombam de um Deus vivo e de um Deus verdadeiro. Então a indiferença e a afronta ao Senhor faz o povo sofrer o juízo. Que nós sejamos um povo de Deus, que não seja nem indiferente e nem afronte o Santo de Israel. Há outra ocasião que Isaías também chama atenção e mostra o pecado, que é o versículo 20. Agora Isaías vai denunciar o pecado também no versículo 20 desta forma. Ele diz assim claramente no versículo 20: ai dos que mal chamam bem e bem o mal, que fazem da escuridade e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Versículo 20, aqui no capítulo 5, Isaías está condenando o pecado da dissimulação e da inversão de valores. O pessoal, o povo de Deus, começou a inverter valores e viver uma vida dissimulada. A Bíblia diz que eles chamavam de luz, trevas, e chamavam das trevas, luz. O doce, punham por amargo, o amargo, por doce. Os padrões morais foram destruídos por novas definições de pecado. As novas definições de pecado foram destruindo os padrões morais que Deus havia colocado para Israel. Também não é diferente hoje. As novas definições de pecado no meio do povo de Deus têm levado os padrões morais da igreja de Cristo a serem rebaixados. Aqui nós vamos ver que Amós, capítulo 5, verso 7, ele diz isso claramente dessa forma. Ele diz assim: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, aquilo que era reto, eles estavam trazendo inversão de valor, dissimulando a palavra de Deus. Então aqui, meus irmãos, o vocabulário na boca do povo de Deus existia, mas não no seu dicionário. O dicionário de Deus no coração daquele povo não existia, o dicionário das palavras corretas, dos preceitos corretos, porque eles entendiam que havia um vocabulário, o falar, mas o conteúdo não existia no coração deles, com as palavras de duplo sentido. Havia palavras de duplo sentido na vida deles, e também não é diferente hoje. Usando a linguagem de hoje, era mais fácil o povo se iludir e evitar uma consciência pesada. Para evitar uma consciência pesada de dizer que estavam pecando, eles inventavam então o sentido duplo. Aí eles começavam então a ter uma inversão de valor e viver uma vida dissimulada. No mundo de hoje, por exemplo, aumentos dos impostos são mais uma otimização da receita, e os pobres são desfavorecidos fiscais. Veja que é um duplo sentido. O tratamento médico incorreto não é a causa da morte do paciente, mas sim o infortúnio diagnóstico de uma ampla magnitude. A tradução da Bíblia de Jerusalém, no Salmo 12, verso 3, expressa isso que eu estou tentando dizer para você. Ele diz: cada qual mente ao seu próximo, falando com lábios fluentes e duplo coração. Aqueles dias, o povo de Deus, Israel, estava falando com lábios pecaminosos e um coração duplo. Fala dupla, coração duplo. Ou seja, havia uma inversão de valores, havia uma dissimulação. Deus tem misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que os padrões morais não sejam destruídos, a começar na igreja,
A igreja deveria ser luz e não trevas. Mas se você olhar a igreja na questão do mundo, desse contexto, dessa cosmovisão, a igreja tem perdido os seus valores morais porque está sendo destruído pelas novas definições de pecado. A cobiça, a embriaguez, a indiferença, a dissimulação, a inversão de valores, o orgulho e assim por diante. Mas um outro pecado Isaías também condena, em que Deus traz o julgamento sobre ele, que é o orgulho, no capítulo 5, verso 21 de Isaías, que diz claramente assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Aqui Isaías vai condenar o orgulho. Em vez de darem ouvidos ao Deus, o povo deveria ficar com os seus ouvidos atentos ao que Deus estava dizendo através da sua palavra, do profeta, mas eles se ajuntavam aos seus líderes, e ali como líderes ajuntados, eles começavam a tomar decisões baseadas na sua própria sabedoria. E a Bíblia sempre advertiu o homem a não viver baseado em si mesmo, na sua sabedoria. Aqui nós vamos ver que Deus está condenando o orgulho. A sabedoria por si só no homem não pode fazer nada. Eu vejo que nesse ponto também, o orgulho, Deus trata o humanismo. Deus trata aquilo que o homem quer ser, centro do universo, com a sua mente, centro do universo, com as suas capacidades. E Deus vai dizer que não é assim. Vou citar alguns textos para você entender. Por exemplo, Romanos 1:22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Quanto mais a humanidade vai ficando sábia, parece que a loucura fica mais visível. Ainda assim, vai dizer em Provérbios 3:7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Israel estava sendo justo, sendo sábio aos seus próprios olhos. Então aqui o humanismo reina. Querido irmão, irmã, família, igreja, se mais nós estamos perdidos. Nós não estamos desmerecendo nenhuma conceito da habilidade que Deus concede ao homem, mas a solução da cura do Covid ou de qualquer outra coisa, ou a solução de uma crise, não está na mão dos homens. Porque diz a Bíblia que Deus muda o coração do rei. Deus muda o coração do rei, Deus muda o rei. Deus muda o coração. É Deus que faz o coração ser convertido. É Deus que traz sobre nós o seu cuidado. Então o humanismo não pode reinar. E aqui o orgulho, a sabedoria dele estavam levando eles para o buraco, para a destruição. E o último que Isaías aqui condena e traz à luz é o pecado da injustiça. No versículos 22 a 25, ele diz assim: os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo nega a justiça. Veja, o suborno que eles recebiam ia a favor do que era condenado, do que era culpado. E o que era inocente era culpado. Pelo que com a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Verso 25. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes e os seus cadáveres são como um touro no meio das ruas. Contudo, isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Esta ocasião do pecado aqui, da injustiça, Deus trabalha isso claramente. Os juízes responsáveis que deveriam aplicar a lei, os juízes que deveriam aplicar a lei em favor, a autoridade em favor daquele que era inocente, eles estavam aplicando a lei a favor dos maiores, dos culpados, aceitando suborno.
e culpando o inocente, livrando o culpado. Veja ao ponto que o pecado levou Israel. As autoridades colocaram por inocente o culpado por inocente. Irmãos, eles estavam mais interessados, diz a Bíblia, em festas. Eles não queriam julgamentos corretos. Eles estavam preocupados em festas. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro com suborno, aquilo que caiu no bolso deles para eles viverem a vida na festa, com grandes casas. O texto está aqui, casas grandes, vida de embriaguez, vida de indiferença, vida de uma série de coisas. Então eles queriam promover não a justiça, mas a justiça. Mas Isaías advertiu esses políticos corruptos que o fogo da ira de Deus estava prestes a vir e consumir a vida deles. Diz aqui que eles estavam como flores belas, eles estavam aparentemente ali belos, como uma bela flor, mas que o Senhor haveria de cortá-los, eles secariam e virariam pó, ou seja, haveria uma condenação sobre esta classe. Não é diferente. Olha o versículo 25, a oração do versículo 25 sobre a ira de Deus, diz a Bíblia que não se aplaca a sua ira, e essa expressão não se aplaca a sua ira, aparece novamente em Isaías 9, capítulo 9, verso 12, verso 17, 21, e no capítulo 10, verso 4, lá está a expressão, não se aplaca a sua ira. A ideia aqui, no capítulo 25, no verso 25, é que a mão do Senhor estava levantada. Deus havia colocado a sua mão levantada sobre o seu povo, e em julgamento ele não abaixaria a sua mão até que completasse o seu trabalho. Veja a expressão que o profeta Isaías está trazendo, que Deus haveria de tratar a injustiça também sobre os maiorais, sobre os políticos, sobre os juízes daquela época e sobre todo o povo. A mão estava estendida e Deus não abaixaria a sua mão até que o seu propósito, o seu trabalho pudesse ser completado. A mão do Senhor estava levantada e não abaixaria até que se completasse o seu trabalho. Ele convocaria de longe exércitos, ele convocaria de longe a Síria, ele convocaria de longe a Babilônia para vir sobre Israel, para vir sobre Judá e ser devastado, ser julgado, levado cativo. Olha o que Deus está dizendo, a mão do Senhor vai ficar levantada até que o meu propósito seja cumprido. Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, foram destruídos, foram levados cativo, e Deus leva a sério o pecado. Deus leva a sério o pecado do seu povo. Deus leva a sério o meu pecado. Deus leva a sério o seu pecado. Deus leva a sério o pecado da nossa igreja. Deus leva a sério o pecado das igrejas espalhadas pelo Brasil. Deus leva a sério o pecado da igreja espalhada pela face do mundo. Deus leva a sério o pecado da humanidade. Deus é um Deus santo e Ele leva a sério o meu pecado, o seu pecado. Se não se arrependesse e nem aceitasse a oferta pelo perdão, lá no capítulo 8, então só restaria enviar mais juízo sobre o seu povo. Foi o que aconteceu. Esse cântico, então, de Isaías, no capítulo 5, expressa um cântico de juízo, de condenação, mas também de um amor, porque Deus é o Deus que carregou no ventre, é o Deus que carregou no nascimento, é o Deus que carregou na mocidade e é o Deus que vai cuidar e carregar na velhice. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, porque se dependesse de mim e de você, não teríamos nada, mas o bom Deus, diante da sua aliança, diante da sua graça, da sua bondade, misericórdia, nos sustenta. Essa verdade desse texto ela é tão clara, porque o capítulo 6, para concluir, o capítulo 6, ele vai atestar que Isaías está dizendo é real, porque no capítulo 6 você vai ver a experiência de Isaías, ele contempla ali, Isaías capítulo 6, verso 1 a 4, você vai ver que ele contempla o Senhor, eu vi o Senhor, e o texto está claro dizendo assim, e eles estavam dizendo uns para os outros, anjos, santo, santo, santo. Então diante daquele trono que Isaías viu, contemplou,
ele viu serafins dizendo: Santo, 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 seres viventes, celestiais, magníficos, cheios de autoridade, dizendo: Santo, Santo, Santo. O nosso Deus é um Deus santo e Ele vai levar a sério o pecado de quem quer que seja, da igreja, da nação, do indivíduo. Uma outra coisa que Ele faz, Ele olha para si. Versos 5 a 7, Isaías consegue olhar para o seu pecado e ele olha diante da sua nação e diz: eu estou no meio desse pecado, eu estou no meio desse povo. Então ele faz uma introspecção: ai de mim, estou perdido, pecador, lábios impuros, viu Deus santo. Então Isaías ele entende que se ele, como pecador, viu esse Deus que é Deus santo, o que lhe cabe é a morte. Só que o que está acontecendo hoje? As pessoas dizem que Ele é um Deus santo, mas não conseguem se arrepender dos seus pecados e acham que Deus não vai tratar os nossos pecados como deveria ser tratado. Uma outra coisa que Isaías faz no capítulo 6, ele tem uma visão dos verso 8, ele vê a necessidade também da nação. A nação está em trevas, a nação está em ruína, e há a pergunta: a quem enviaremos? A quem há de por nós? Ou seja, Deus, naquele exato momento, precisava de uma pessoa comissionada para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar a sua palavra. E diz Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Há pessoas precisando de luz, há pessoas precisando de uma palavra de vida. Eu e você somos essas pessoas que podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, um povo santo, um homem santo, uma mulher santa, uma casa santa, uma igreja santa, para anunciar o Evangelho e a palavra santa desse Deus. E por fim, Isaías contempla no capítulo 6 a cegueira, 9 a 13. Então a nação não podia ver o pecado. A nação não podia ver o pecado. Por quê? Porque quanto mais as pessoas resistiam à verdade do Senhor, menos eram capazes de tomar e receber decisões quanto àquela verdade. O povo estava sério, e Isaías então enxerga que a palavra do Deus Todo-Poderoso poderia ser proferida. Deus disse a Isaías que seu ministério terminaria num aparente fracasso, porque seria destruído e haveria cativeiro. Então, para ele, quem sabe, Isaías olhando, pensou que o seu ministério fosse um fracasso. Mas com toda a terra arruinada, com todas as pessoas sendo levadas cativas, destruição, a Bíblia diz que Isaías ouviu de Deus: contudo, um remanescente sobreviveria. O remanescente seria guardado, seria como um toco que foi cortado, uma árvore foi cortada, ficou um toco seco ali, e daquele toco seco houve um broto, houve uma esperança. Aqui Deus, ao mesmo tempo que traz juízo sobre a nação, traz um juízo sobre o seu povo, mas também traz uma esperança de que um pequeno broto será ali, nascerá, e essa santa semente brotaria e daria à comunidade a verdadeira fé na terra. E se Isaías não pudesse ver o resultado do seu ministério ao longo do prazo, se sentiria como se não tivesse alcançado nenhum resultado, mas Deus da esperança fala que o remanescente haveria de se tornar fiel. E aí também ele menciona sobre o broto, ao nascimento do Messias, numa época que não teria mais nenhuma esperança. Então Deus disse a Isaías: vai e dize. Então Isaías profere essa palavra. Então, meu querido irmão, irmã e ouvinte, no contexto de 2019 para 2020, fizemos tantas e muitos pensamentos quanto à realidade que seria o 2020. Agora a realidade é outra. A realidade hoje é outra, que hoje nós devemos ter um tempo de reflexão, um tempo de mudança. Tempos hoje que nós, como povo de Deus, a nação, o mundo, tem que rever o que Deus está nos dizendo com essas coisas. O que Deus está querendo nos ensinar com esse momento. A Bíblia é clara que Deus leva a sério os nossos pecados. E que diante de todo desafio econômico, pessoal, emocional, financeiro, creia e saiba: Deus, o Deus Santo, o Deus Santo, 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 o Deus soberano, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito,
está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Isso que está acontecendo em nossos dias não é um acaso, não é um caos, mas a Bíblia diz que Deus controla, Ele sabe tudo, tem o seu propósito. Eu quero chamar a sua atenção, ainda que haja momentos ruins como houve, Deus tratando o pecado, mas ainda Deus dá a solução. Ele está no controle e ainda levantando um povo remanescente fiel, que reconhece e que adora Ele. Que eu e você, que nós como igreja, sejamos esse povo remanescente e que diz ao mundo em trevas, há esperança, há luz, porque o Deus que servimos é um Deus santo, santo, santo e poderoso. Deus abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bondade, obrigado pela palavra do Senhor que nos ensina. Diante desse contexto que aprendemos o cântico de Isaías, ajuda-nos, ó Deus, como homens, mulheres, pais, mães, família, igreja, a tanto, ó Deus, a município, a estado, a nível de Brasil, a nível de mundo, ser uma igreja, um povo santo. Nos faça arrepender, Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça, do juízo, os pecados que o Senhor condenou naqueles dias, a cobiça, a embriaguez, a indiferença, inversão de valores, injustiça, Senhor, dissimulação, todo esse pecado que o Senhor tratou com Israel. Senhor, se nós temos pecado contra o Senhor nestes dias, como igreja, como nação, perdoa-nos, traga a tua boa mão de graça e misericórdia e levanta um povo santo, levanta um povo que possa proclamar as verdades do teu evangelho de modo simples. Também queremos pedir, Senhor, nesse exato momento, abençoe cada irmão, cada irmã, abençoe as pessoas que estão passando necessidades. Ó Pai, aquele que está num momento difícil, abençoe as autoridades da nossa nação, o presidente e demais. Senhor, todas as autoridades que têm nesse exato momento sabedoria, e também que o Senhor possa tratar em cada um deles, no nosso coração, que haja um arrependimento de uma vida santa, de uma vida que reconheça de que o centro não é o homem, o centro não é o humanismo, mas o centro da vida, da criação, desse cosmo, é o Deus Todo-Poderoso que controla e sabe tudo. É o que nós queremos, ó Pai, suplicar e agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai e as eternas consolações do doce Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, igreja, vinha do Senhor, que se guarda, que santifica, que é obediente, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você tenha uma semana abençoada e que você seja um homem santo, uma mulher santa, uma família santa, proclamando e anunciando as virtudes do reino da luz. Deus abençoe grandemente e até o próximo encontro.